Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre salvação e o tema da mensagem é salvação, um mistério revelado em Cristo Jesus. O texto se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 4. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. A palavra de Deus tem o objetivo de trazer ao homem perdido um segredo relacionado à sua maior necessidade, a salvação. O projeto de salvação, no entanto, inclui a morte e a ressurreição. Uma coisa interessante nós encontramos na Bíblia quando nós lemos o relato a respeito da criação. No primeiro capítulo de Gênesis, na criação do dia, temos uma expressão: era tarde e amanhã do primeiro dia. Mas na criação do terceiro dia acontece algo interessante. A vida brota da terra. E quando nós vamos para a nova criação em Cristo Jesus, nós encontramos que essa nova criação em Cristo Jesus também acontece na ressurreição de Cristo. Quando na ressurreição de Cristo a vida brota no coração do homem. O homem que estava morto em delitos e pecados, conforme o apóstolo Paulo descreve aos Efésios, recebe pela fé uma nova vida em Cristo. Mas como esta nova vida foi nos dada? Antes ela foi profetizada, como podemos ver à tarde. O cordeiro morto na saída do povo do Egito foi sacrificado à tarde como silê, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, 6. Isso nos remete à crucificação do Cordeiro de Deus, Jesus. O mistério oculto desde a fundação do mundo agora havia se revelado na pessoa de Jesus. E João vai reconhecer isso, pois para isso estava preparado. Ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. A mensagem do Evangelho vai sempre apontar para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro deveria, segundo as Escrituras, ser crucificado à tarde, e assim se deu na crucificação, cumprindo a profecia. O sol sai para dar lugar às trevas, desde a hora sexta até a hora nona. Diz assim: e houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Mateus 27, versículo 45. Isso, por certo, trouxe grande confusão para os judeus, que aguardavam o pôr do sol para a observância dos ritos da lei. Além disso, o véu do templo se rasga, e o que estava oculto era agora visto, e nisso se cumpria o projeto onde o caminho para o pecador agora estava aberto pelo sangue. Temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Muitos não entendiam que aquele momento profético marcava uma nova etapa no processo de salvação, onde a lei e os profetas cediam o lugar para o Filho. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A exemplo da transfiguração, quando a nuvem ocultando Moisés e Elias, e uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Diz assim: e desceu
uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Marcos capítulo 9, versículo 7. Quando houve trevas, fica claro para os salvos que ah, ao rejeitar a luz que é Jesus, o homem fez a sua escolha pelas trevas. Amaram as trevas porque suas obras eram más. E assim, é assim que o apóstolo João define a situação dos que rejeitaram e continua rejeitando a Cristo. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. João capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Mas passado o sábado, este sábado que passou é sombra das coisas futuras, segundo Hebreus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano podem aperfeiçoar o que a eles se chegam. Hebreus 10, versículo 1. Não era somente o sábado que estava ficando para trás, mas os ritos da antiga aliança, pois o caminho aberto na cruz, a salvação, se abre para todos os povos. E nisso cessa a separação dos animais impuros, não havendo nada que rejeitar segundo recebido com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. 1 Timóteo 4, versículo 4. A sombra, portanto, aponta para o real, o sábado aponta para Cristo. As mulheres ainda não entendiam isso. Preparavam especiarias para ungir o corpo, pois fazia parte da tradição dos judeus. Mas o corpo que elas procuravam era um corpo morto. Elas estavam prestes a descobrir que o que elas prepararam para Cristo, segundo a tradição, não faria mais sentido naquele momento. E assim muitos, seguindo a tradição, no campo espiritual, estão oferecendo a Cristo aquilo que não faz sentido, uma vez que estamos na nova aliança. Se apegar ao legalismo religioso é não compreender o profético, não entender o mistério da salvação, mistério oculto nas sagradas letras. Tentar compreender o mistério apenas com recurso humano, teológico, filosófico, sem se submeter à iluminação do Espírito Santo é permanecer com as vendas nos olhos, sem compreender as maravilhas da lei. Devemos orar como o salmista: faz bem a teu servo, para que eu viva, assim observarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 17, 18. As maravilhas da lei está em Cristo, pois a finalidade da lei é Cristo, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que crê é justificado. Romanos 10, versículo 4. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida? O verdadeiro exame das Escrituras se dá na dependência do Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo, o homem se prende às tradições que não o ajudará no tocante à sua salvação. Aliás, por causa da tradição, os fariseus invalidavam os mandamentos. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Marcos capítulo 7, versículo 7 ao 9. Nenhuma condenação há para quem não anda segundo a carne.
O homem corrompido pelo pecado tem a sua razão corrompida pelo pecado. E assim necessita totalmente do Espírito Santo. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. No primeiro dia, ao nascer do sol, com a morte de Cristo, o alto preço foi pago e com a sua ressurreição nós somos ressuscitados com Cristo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. O primeiro dia da ressurreição marca uma nova etapa no processo da salvação. Com a pedra revolvida, o corpo vivo pôde sair. Não há pedra que pare a Igreja de Cristo, que segue avante para anunciar a ressurreição, o arrebatamento. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 ao 23. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Ao soar da última trombeta. E ao sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de darem o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e ao tempo de destruíres os que destrói a terra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 18. Então ocorrerá as bodas do Cordeiro. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.